seguinte, essa informação aqui é daquelas que a gente sempre quando traz, é lamentável trazer isso aqui, ó. Um terceiro médico ginecologista e obstetra estaria sendo investigado por abusar de pacientes aqui em Maringá. A notícia foi dada pelo repórter J. Júnior no programa Cidade Alerta, aqui de Maringá. De acordo com as informações, um grupo de 6 mulheres que seriam vítimas aí de supostos abusos procurou a delegacia da mulher para formalizar a denúncia. Segundo aí o repórter, o acusado também é professor universitário e a investigação será iniciada após a conclusão do inquérito envolvendo o segundo médico. É dessas que embrulha o estômago, sabe? Esse tipo de coisa aqui. Então, o primeiro foi preso, o segundo também foi preso, e agora nós temos uma terceira investigação, exatamente o mesmo tipo de coisa, o mesmo procedimento, o mesmo tipo de modus operandi, digamos assim. Pamela, eu ia usar um palavrão aqui, graças a Deus eu consegui me controlar. Tá ficando esquisito, né? E o que é pior, né, Paulo Caetano, não é um caso isolado, já são mais 6 vítimas, né? Não é uma coisa que aconteceu ali. Você tem razão. Com uma paciente, por exemplo. Se eu somar dos 3, o número de vítimas fica enorme. Então, é uma situação assim que a gente fica até sem palavras para definir. Sinceramente, se isso se comprovar, tanto esse caso agora que está sendo investigado, como o caso aí do Dr. Hilton, eu estava pensando, sabe, que coisa triste um homem, né? Porque a gente entende, poxa, um médico, muitas vezes o próprio Felipe Sá, uma pessoa bem-sucedida, tem condições, né? Ter que abusar de uma mulher para sentir prazer, que derrota, que tristeza. Eu fico imaginando, né, o que passa na cabeça de um sujeito desse, né? Como é estar com um sujeito desse, que precisa de um ato de abuso para se satisfazer? Que deprimente, que lamentável. Eu fico imaginando o tipo de pessoa em todos os aspectos e desempenho de um sujeito desse, sinceramente. E o pior, né, que agora a gente está vendo que, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, fica chato que eu fico infelizmente, mas é tão grotesco, lamentável essa situação, que né, é só o que nos resta dizer. A gente começa a ver aí denúncias em cadeia, né? Que Rafael, vai. Olha, a Pamela resumiu tudo. E aí eu assino embaixo. Daqui uns dias vão ter que proibir homem a se especializar em ginecologia. Porque, para tentar evitar esse tipo de coisa, mas generalizando, não é, mas é para evitar. Cara, o cara, no poder que tem, no cargo que tem, um médico, o médico dificilmente é um médico pobre, né, sem condições nenhuma, já sai da faculdade já tendo emprego, né, contratação de várias formas, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, porque há uma escassez de médicos no nosso país. O sistema de saúde nosso permite esse tipo de contratação. Então, logo, médicos automaticamente começam a trabalhar e ganhar dinheiro, e aí tem um intelecto de nível muito maior que qualquer outra pessoa com relação às profissões, enfim, justamente porque tem, né, se dedicado tanto para estudar num curso extremamente concorrido, mais concorrido em todo o Brasil. E aí chega um momento em que o cara se realiza o sonho e o vagabundo ainda vai lá e abusa de pacientes. Pacientes em condições de fragilidade, porque, veja, se está procurando médico, existe uma fragilidade. Uhum. Tanto na questão de ginecológica, enfim, também de você ir lá ter a cesárea, enfim, acompanhamento para ter filhos, cara. Às vezes medicada. Você entende? Tipo assim, é um vagabundo mesmo. Os 3 aí médicos, os médicos que hoje ainda não são descobertos, mas vão ser descobertos sim, tá? Mas eu não entendo por que tem que esperar um para depois começar o outro, entendeu? Não tem gente para trabalhar na delegacia? Tem que pôr gente para trabalhar. Coloque não só na especializada da mulher, mas vai para outra delegacia também. Tantos delegados que temos aí na nossa região, não dá para passar pano, e logo tem que ser noticiado o nome desse médico aí para começarem também. O segundo ali, passou de 30 já. Vai, Kim.
30 denúncias. E esse terceiro aí tiveram um grupo de seis mulheres. Amanhã ou depois, se noticiar o nome, vai subir esse número. Ô, Ângelo, sem fazer apologia aqui, mas eu acho que vai partir do caminho de que eu vou colocar os maridos, os pais, vão acabar proibindo as esposas de ir em ginecologista homem. Sem fazer apologia, porque tem muita gente honesta trabalhando. Não quero generalizar, mas se Dá a gente... medo, né? Dá Não, medo. é o que eu tô te falando. Exatamente. A gente vai partir do pressuposto de que, para evitar, não vá. Mas é sempre assim, é uma minoria, e eu acredito que é. Não, eu também. Obviamente é uma minoria. Eu também. É que a denúncia, eu acho... E nós temos aqui mais um caso de denúncia, que motivou também, já vou tocar aqui com você. O tenente-coronel Sandro Rodrigues Geraldo se tornou réu em uma ação de assédio sexual movida por uma oficial que foi subordinada a ele no 5º grupamento. Então ele se tornou réu, aceitaram a denúncia, ele se tornou réu por conta de denúncia. E eu anotei isso aqui para falar isso. As denúncias estão potencializando a gente descobrir os casos. Porque, por si só, a justiça não descobriria. Mas você sabe, como diz George Orwell, o mundo só vai mudar a moral dele quando você fizer a sua parte. Nesse caso, as vítimas estão fazendo a parte delas. Tomara a Deus que todas as pessoas que passaram por situações desse tipo fizessem isso. Como eu já contei aqui, houve o caso de um oftalmologista. Eu conheço o caso de um oftalmologista muito conhecido em Maringá, nem sei se está mais clinicando, mas nada começou ontem. Só que a coragem das pessoas, das vítimas, que é muito importante. Mas também é importante não generalizar. É uma minoria, como em qualquer outra categoria, estraga o resto, prejudica a fama, o conceito que os outros têm. Porque neste ramo da ginecologia obstetrícia em Maringá, nós temos muitos exemplos de gente muito boa. Dr. Said Ferreira, finado Dr. Said, não vou citar nomes, que fica até chato, mas há médicos em Maringá, nessa área, que se comportam como verdadeiros psicólogos, entendem a pessoa do outro lado, né? Então, não podemos deixar que essa minoria, ela tem que ser extirpada. E quem tem que fazer isso são as autoridades e ficar na grade, que é o caminho, o lugar deles. Daniel Matos. Mais uma notícia, né, Paulo, que deixa todos, principalmente os maringaenses, tristes, né? Claro que toda pessoa normal acha isso um absurdo. Além de ser um doente, de ser um bandido, esse tipo de situação tem que acabar. Senão, como a Pâmela, como os colegas aqui já disseram, cria-se uma insegurança muito grande, principalmente na mulher. E os ginecologistas homens têm bons em Maringá, com certeza. Então, os bons não podem pagar pelos maus. E aí sim, como o Rigon disse, que as autoridades legais punam, mas punam com rigor. Né? Porque é médico, porque tem uma condição de vida boa, que tem bons advogados, que vai passar imune. Mais uma vez, a gente volta a dizer do primeiro caso do Dr. Felipe. Ele está solto, com a tornozeleira. Eu imagino se o marido de uma mulher que foi abusada por ele encontra ele na rua. Pois é. Qual seria a situação? Qual seria a reação? Então, assim, a justiça tem que punir para que não aconteça mais. E Maringá, já são 3 os casos. E acredito que agora vai vir essa onda de denúncia, porque a mulher se sente com mais confiança, vendo que outras estão fazendo isso. E aí a gente gostaria muito de ver que a justiça puna com muito rigor para que não aconteça mais. Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre o terceiro caso, a mesmíssima situação aqui em Maringá, médicos abusando de paciente em consultório, Fernando Tupan. Pois é, Paulo Caetano, é uma situação delicada e eu estou estarrecido porque é mais um professor. Eu fui num bar na semana passada e estava conversando com uma menina que contou que ela fez faculdade aqui em Curitiba numa instituição que tem como reitor um esquerdista de carteirinha e um balaústre, um defensor ferrenho da candidatura do presidente Lula e das ações dele, e posta foto ao lado do Fachin e outras personalidades de Brasília. E lá dentro da faculdade dela, o professor baixou oferecendo notas melhores em troco de favor, não favor, mas a troco de sair com ela.
Então, nós precisamos ver, não é só aí, nas salas de aula, está muito isso também, e a gente precisa colocar um ponto final. Principalmente porque a esquerda crucificou o Daniel Alves, aquele lateral da seleção brasileira, mas em instituições comandadas pela esquerda está acontecendo coisas terríveis e nós precisamos acabar com esse abuso que a Pâmela diz muito bem. Paulo Caetano. Ó, gente, assim, o que tá na minha cabeça agora, que em um caso, tudo bem, se justifica. Em dois, se justifica, espero que eu vou... Não o caso se justifica, o silêncio do Conselho Regional de Medicina. Em 2 casos, eu acho que eles já deveriam ter se manifestado. Agora, num terceiro caso, o Conselho não deveria vir acalmar a população, dizer, olha, nós estamos abrindo um procedimento aqui administrativo, sabe? Me parece que esses conselhos reguladores são só para dizer que tem. Assim, as pessoas querem uma resposta. O órgão que cuida dessa questão de medicina é o Conselho Regional de Medicina. E está mais preocupado em não deixar médico estrangeiro trabalhar no Brasil. Esse é o grande negócio do CRM hoje. Isso eu tenho conhecimento de causa. Nem todos os regionais, mas é a mais maioria, o federal, a maioria. mais o federal. Só deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que isso é mais caso para a polícia. A polícia tem toda... ela que Não, tem mas que o fazer CRM a não tem investigação. responsabilidade nenhuma. A questão do CRM Dentro do consultório. é estritamente profissional. A prática profissional, Ângelo. Ele estava em A prática polícia, profissional. Cabe à polícia investigar e provar que... Ângelo, isso Ninguém é pode ética. ser condenado sem... Ética faz parte do, É do processo discricionalidade do profissional. próprio conselho, Vai, Paulo. vou deixar, Eu vai. vou só lembrar um caso muito famoso em Maringá, vocês se eram nascidos, mas aconteceu na Avenida Brasil, perto da Praça Napoleão Moreira da Silva, antes de ser desfigurada pela atual administração. Um médico do município foi pego com uma menina de 10 anos de idade dentro do carro dele, praticando atos obscenos sexuais. A família super conhecida, família ligada, inclusive, a ONGs que atendem pessoas em situação de risco, né? Pessoas pobres. E, olha, foi um escândalo na cidade. E aí, depois, ao longo da investigação, ele foi preso e tal, foi afastado, depois retornou. Provou-se que ele realmente tinha uma... É o que eu sempre digo, é uma doença. É uma doença. O ser humano normal não faz isso. Né? Ele acabou até retomando o trabalho dele na prefeitura, recuperando. Então, são casos, infelizmente, são mais, na minha concepção, mais policiais que profissionais. Eu entendo Pode que ser é jogador de policial futebol, também. pode ser advogado, pode tudo ser bem. sonoplasta, né? Então, isso acontece. Isso é o ser humano, não é o profissional. Obviamente, no caso, ele fica mais perto de cometer esse crime. Né? Tá, mais alguma coisa? Alguém? Só eu já vou Não, o trocar de assunto. Eduardo ali, nosso ouvinte, está colocando que a nossa cidade deveria ter uma lei e tal, fazendo uma obrigatoriedade de acompanhante durante os procedimentos. Já feito. tem, Foi feito. exatamente. Isso que é bom a gente deixar claro, já existe, então é bom que as mulheres saibam também que elas têm esse direito. Sempre ter um acompanhante ali durante seus atendimentos e procedimentos.